coração. E como Jesus ama teu irmão, quebra o gelo do teu coração. E como Jesus ama teu irmão, que bom. Uma boa noite para todo mundo. Deixa eu amenizar as minhas emoções, porque depois que ele falou isso tudo, eu estou me sentindo como a primeira vez que eu fui fazer uma palestra fora da minha casa. Isso tem 18 anos. Eu, então, cheguei toda preparadinha, estudei o quanto precisava, mas cheguei na casa quando faltou 20 para as 8 e o estudo tinha terminado. E aí eu fiquei lá, paradinha, né? O bom é que o dirigente da casa socorreu-me, entendeu a minha dificuldade naquele momento, porque eu havia estudado, mas eu esqueci de me ligar aos benfeitores, né? Que a gente se liga a esses que fazem da gente os verdadeiros instrumentos da palavra. Pois bem, aí o que aconteceu depois disso? Eu aprendi como era sentir esta emoção de sentir o nosso benfeitor, que chega pertinho e falou, você estudou? Aí eu falei, estudei. Aí ela falou assim, então estou aqui. E como eu mudei de Juiz de Fora para cá, eu estava então em momento de estudo sem sentir dessa maneira a minha benfeitora. Então assim, estou cheia de emoção e com frio na barriga. Então, uma boa noite para todo mundo. Nós vamos compartilhar junto desse estudo que eu digo, que primeiro é para mim. Eu divido com vocês, mas é para mim. Bom, e falar de Maria de Magdala me comove profundamente, porque de todos os discípulos, foi aquela, discípulos porque estiveram com Cristo, conheceram da mensagem do Cristo, e ela se transformou. Efetivamente, ela fez a mudança da vida dela, após tê-lo ouvido uma só vez, né? Toda a transformação da vida de Maria de Magdala começou numa única vez. E o que eu fiz, então? Nós vamos brincar de ser contador de história hoje. São 2 os livros que a gente se baseou para contar a história. Um é de Humberto Campos, Boa Nova, traz 2 histórias, Maria de Magdala e A Mulher e a Ressurreição. E um é da Amélia Rodrigues, Premissas do Reino, que vai falar sobre a Rede Viva de Madalena. Nós juntamos as informações que, ao meu olhar, eram mais significativas e construímos, então, o texto. Então, está aí. Dizem que aquela ali é a cidade de Magdala, quando se pôde ter os primeiros desenhos dela. E contam para a gente, então, Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, que ninguém conhecia a origem da Maria de Magdala. Só sabia que ela havia chegado à cidade que vai receber o nome dela depois, ou melhor, que ela vai receber o codinome depois, né? Maria de Magdala, porque as pessoas chegavam para festas lá na região de Jerusalém, e o que acontecia? Algumas paravam em Magdala para descansar, para continuar a viagem, como se parasse em São Pedro da Aldeia, antes de chegar a Cabo Frio, né? E ela resolveu ficar por ali. E naquela época não tinha trabalho com carteira assinada. E uma mulher muito bonita, que era ela, acabou encontrando na condição de vender o próprio corpo, onde logo depois ela vai adquirir fama de Maria de Magdala. Dizem que ela era a moça mais bonita da época. E a Amélia Rodrigues descreve dos olhos, dos cabelos, né, que corriam pelos ombros. E essa beleza acabava por escravizar os homens que a procuravam para uma noite de prazer. Era como ela oferecia condição de trabalho à época. E com isso o que ela conseguiu? Um palácio. E esse palácio, quem ela recebia? Não diferente de hoje, eram os príncipes das sinagogas, os ricos negociantes, os senhores de terras e escravos, né? Aqueles muito ricos, funcionários da administração de Herodes. E deixavam para ela dinheiro, joias,
o que permitia que ela enriquecesse ainda mais. Mas com tudo isso, que aos olhos do mundo, muitos diriam que ela seria feliz, ela não era feliz. Porque o seu espírito, em espírito, ela tinha sede de amor. E é daí que começa como a gente chama, esse equívoco, ainda hoje da humanidade, dizer que a Maria de Magdala veio a ser namorada de Jesus, mulher de Jesus. E a história vai nos deixar bem claro que nada disso aconteceu. Então tá aí, a Maria Magdala, em profunda tristeza, que a gente diz, a Amélia Rodrigues vai dizer, minava-lhe às vezes, e ela ficava ali dias seguidos a profunda amargura. E a gente lembra que nós, quando entramos naquela sintonia da tristeza, que vai chegar à condição da depressão, nós nos ligamos a esses espíritos que a gente chama de maus, de infelizes, que sabemos que são companheiros nossos, irmãos nossos, ainda na ignorância. Não conheceram a lei de amor de Deus, de Jesus. E aí o que acontece? Esses espíritos sugavam ainda mais essas energias de depressão da Maria Magdala e ela ficava aliada, né, esquecida de quem ela era. E tinha as servas que cuidavam dela com muito carinho. E à medida que os homens chegavam para procurá-la, elas então conseguiam dissuadi-lo aos poucos. Hoje a senhora não está bem e tal. Mas muitos falavam, não, eu quero, nessa noite eu quero. Diziam até que pagariam mais para ter uma noite com a Maria de Magdala, mas iam embora, tinham que ir embora que as servas conseguiam desfazer o desejo, a vontade desses homens. E teve uma serva amiga, ela era alguém muito austera, mas as servas tinham por Maria de Magdala um carinho muito grande. E sabiam que ela desejava encontrar o amor. E uma chegou para ela e falou assim, senhora, eu acho que tem um homem que pode oferecer para a senhora esse amor do qual a senhora tanto fala. E foi aí que a Maria de Magdala levantou os ouvidos, né, abriu os ouvidos e falou assim, quem é? E ela contou que precisava levá-la a certo lugar. E foi aí que ela ouviu pela primeira vez as pregações que falavam de um novo reino. E ela começa a refletir, tomando-se de profunda admiração por Jesus. Admiração. Ela então pensava, que novo amor era aquele, falado, apregoado por lábios tão divinos. E era falado para pescadores, para pessoas de vida simples. E ela ainda pergunta a ela mesma, né, nas inquirições, ali nas reflexões. Até aquele momento, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com um vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso em desalento. Então a gente volta lá. O que é caminhar sobre rosas rubras do desejo? Quantos dos nossos irmãos mais jovens, né, falam, não, hoje é sábado, hoje é sexta, hoje é dia de me envolver da alegria. Aí a gente toma a gente não, que eu já passei dessa fase, graças a Deus, vou fazer já 45 anos, já passei dessa fase, mas também vivi os meus momentos de 20 anos, em que a gente tem uma dificuldade muito grande de se entregar às questões do espírito, porque a gente se sente na matéria, de fato, e acha que está aqui para aproveitar a vida. Estava ela. Era preciso aproveitar a vida, quando, na verdade, a gente esquece que somos espíritos novamente na escola da Terra, precisando não reviver mais as emoções da carne. Ela queria, então, se envolver com a bebida, trazia uma alegria, mas e no outro dia, o que acontecia? Ela se envolvia da mesma tristeza, porque o coração é que estava seco, seco desse sentimento de amor que nem ela sabia como que era sentir esse amor.
Então, quando ela ouve Jesus, ela começa a ter pensamentos diferentes de todos aqueles que ela possuía. Ela volta então para casa e começa a olhar no seu entorno. Ela era uma mulher que tudo o que possuía eram facilidades da vida. Era para todo mundo dizer: minha filha, você está reclamando do quê? Você tem tudo. Tem beleza, tem uma casa maravilhosa, tem sempre alegria na sua casa com música, tem os enfeites que todo mundo quer ter. Mas ainda assim, quando ela olha para tudo aquilo que no primeiro momento trazia, ela buscava como alegria, ela fala assim: nossa, eu não tenho nada. Aí naquele dia ela chora longamente. Mas diferente de todas as vezes que ela chorava e entrava então no seu momento depressivo e se envolviam dos espíritos que absorviam a energia dela através do processo obsessivo e deixavam ela completamente aliada, nesse momento ela começa, como ela tinha o que pensar, né? Ela chora da tristeza de não possuir esse sentimento que ela queria encontrar e não encontrava, de amor, de um amor que ela desconhecia. Então, ela diz que eu não compreendo o que é que deseja, o que está pleiteando este homem, esse profeta desconhecido. O seu convite ressoava ali no íntimo, né? Convidava ela a alguma coisa. E convidava a Maria de Magdala, 2013 anos atrás, pela cronologia da história humana, né? Convidava ela e convida a todos nós, todas as vezes que a gente entra dentro do centro, né? De qualquer casa religiosa. Qual é esse convite que Jesus fez a Maria de Magdala e faz a gente ainda hoje? A gente sabe? Olha lá, ó. Não é isso que Jesus nos convida? A uma vida nova. Uma vida em que a gente passa a observar que a gente ganha a terra, as experiências na terra, como oportunidade de crescimento de quem somos enquanto espíritos. Aí é o exercício da paciência, da tolerância, da compreensão. Esse era o convite que Jesus fazia a Maria de Magdala naquela época. E faz ainda hoje. Ela não conseguia compreender com as facilidades que hoje o Evangelho do Cristo, aclarado à luz da doutrina dos Espíritos, nos permite. Ela não conseguia entender. Mas ela passou aquela noite em meditações e aceitava que ela precisava mudar de vida. Ela começou a desejar essa mudança de vida, embora ela não soubesse como fazê-lo. E esse dia em que ela vai ouvir Jesus e volta para casa, aconteceu uns dias antes do banquete de Naim, onde então Maria de Magdala vai se jogar aos pés de Jesus e vai banhar os seus pés com um vidrinho de perfume, com alabastro de perfume, né, de essência, que tem uma passagem maravilhosa ali também para a gente estudar, e nós vamos entender por que ela vai fazer isso, por que ela vai se jogar aos pés de Jesus naquele momento. O que ela fez então naquela noite? Logo de manhã, antes de raiar o dia, ela pediu a uma serva que lhe conseguisse uma barca. Ela iria atravessar então o lago de Genezaré e iria ter com Jesus. Ela sairia de Magdala e iria falar com esse homem que ela ouviu as pregações, mas desejava conversar diretamente com ele, né? E ela estava cheia de hesitações, porque ela falou assim: como é que esse homem vai me receber? Afinal de contas, eu sou uma mulher de vida fácil. Mas ainda assim, a sua consciência pedia que ela fosse. Ainda que preocupada com o tipo de vida pecadora que ela tinha, ela procurou Jesus. Procurou porque ela pensou: meu Deus não, ela não falou porque ela não conhecia Deus naquela época. No muito ela falaria meus deuses, né? Ela então diz: eu vou procurar esse homem, porque quando ele falou à multidão, ele tratou a todos com muito carinho, inclusive as mulheres de vida fácil como eu. Então eu vou procurar Jesus. E lá vai ela. E
jornada, né? Nesse atravessar o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, até a casa de Simão Pedro, ela começa a pensar no que ela desejava para transformar-se. Ela diz, então, se possível, né, eu trabalharia na execução das suas ideias puras e redentoras. Proporei-me a trabalhar, a amar como Jesus amava, a sentir com seus sentimentos mais sublimes. E eu acho divino esse momento, porque quantas são as vezes que a gente entra no centro e fala assim, nossa, hoje o estudo foi para mim, não é? Porque tem dia que a gente fala, o outro deveria estar aqui. Se ele não está, é porque ele não está pronto para ouvir e entender na medida que a gente já compreende. Mas o dia que a gente diz, essa mensagem hoje veio para mim, que eu faço isso muitas vezes, é aquele momento da gente fazer a mudança, a passagem, a transformação. E eu tenho muita dificuldade de fazer. Quando Maria de Magdala ouve pela primeira vez, ela começa a envolver-se desse desejo de mudança, que vai sendo fortalecido para o pensar até chegar no agir. Então, acho muito bonito. E ela diz, se necessário fosse, saberia renunciar a tudo. E o que era tudo para ela? Eram as condições materiais. As joias, as flores raras que ela recebia, que eram transformadas nos perfumes, eram os banquetes suntuosos, envolvidos de música, que traziam as festas à casa dela. Por quê? Porque, apesar dela ter tudo isso, em momento algum ela tinha a felicidade que ela desejava. Ela não conseguia encontrar a felicidade que ela tanto desejava. E é isso que acontece conosco quando, de fato, a gente consegue fazer as nossas mudanças. É quando nós não encontramos mais, em determinada atitude, ação, vida, aquilo que nos console, aquilo que nos traga alegria. A gente fala, agora chega, agora eu não aguento mais, eu vou mudar. Por isso, às vezes, a gente fala que o espírito se modifica, os indivíduos, os seres se modificam pelo amor ou pela dor. Mas nós também nos modificamos pelo cansaço. A gente cansa de ter o mesmo comportamento, a mesma atitude, que chega uma hora e fala assim, eu acho que eu vou mudar, porque assim não está dando certo. No caso dela, a vida que ela possuía, ainda que aos olhos... Melhor esse? Tirar esse aqui? É? Não? Só ficar com ele assim, bonitinho? Tá bom. Eu sou bem mandada. Então, o que acontecia? Ela falou assim, não, é a hora de abandonar isso tudo, porque isso não me interessa. Esqueci. Então, vamos nós. E foi assim, envolvida desses pensamentos de mudança, de proposta de uma vida nova, dela mesma, partindo dela mesma, que ela chega à residência de Simão Pedro. E ela sente que Jesus parecia esperá-la. E a gente fala, por que é que a Amélia Rodrigues colocou, né, esta frase, onde Jesus parecia esperá-la? Ele não parecia esperá-la assim. Ele estava realmente a esperá-la. Como um professor que, quando fala às suas crianças pequenas, tem um que fica ali embevecido, você sabe que a qualquer momento ele vai levantar dali, porque algo o incomoda, ele vai levantar dali para te procurar, para te fazer uma pergunta. Então, quando a Maria de Magdala ouviu Jesus, naquele momento em que ele falava à multidão, ela entrou pela atenção na psicosfera de Jesus. E aí Jesus sentiu aquela aluna que chegaria a qualquer momento para procurá-lo. Foi por isso que ele estava num grande sorriso a esperar. E ela vai dizer a Jesus, Jesus, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Ela se abriu, ela se entregou então a esse que intimamente
Ela já sabia quem era. Ela disse: tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Ela continua a falar a Jesus: minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E é interessante. Quantas são as vezes que a gente recebe, começa a participar de uma casa religiosa, de uma casa espírita, e aí alguém fala assim: vem, vamos trabalhar com a gente? Vamos doar-se. A gente fala: quem? Eu não posso. Mas eu sou devedor, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Pois é. Mas quando Jesus, em meio àquela multidão faminta, ofereceram para ele 2 pães e 5 peixes. E ele fez o quê? Multiplicou. Quando a gente oferece o pouco, Jesus vai trabalhar com o quê? Com o pouco que nós já temos para oferecer. Porque qualquer um de nós, nessa escola da terra, estamos no mesmo pé. Todos nós estamos na mesma condição de aprendizes. Então, quando o trabalho chega, é hora de fazer o quê? Quero sim, Senhor. Eu tenho as minhas limitações, mas o Cristo há de saber trabalhar com as nossas limitações, né? Então, ela pergunta: mas será que eu, a pecadora, será que Deus há de me aceitar? E aí Jesus responde a ela: Maria, levanta os olhos para o céu e alegra-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. O que nós estamos fazendo aqui hoje, se não escutar a boa nova? Ou seja, a nova mensagem do reino. Que reino é esse? O reino nosso, da condição de espíritos. Então, é estar na escola da terra, trabalhando para a melhoria da alma, do espírito. Diz ainda Jesus: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde é então o amor do vosso Pai, do nosso Pai? Se o pai da terra, tendo o filho feito erro grave, ele dá bronca, põe de castigo, leva a instâncias maiores se precisar de ficar preso, mas ainda assim perdoa, como é que o nosso Pai do céu não há de nos perdoar as faltas gravíssimas? Ele perdoa. Só que o perdão dele não é aquele de falar assim: tadinho do meu filho, tá bom, esquece, deixa para lá. O perdão que o Pai do céu nos convite é a oportunidade de nos reeducarmos, acertarmos o passo. Então, Jesus continua a dizer a Maria de Magdala: nunca vistes a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Lá em Juiz de Fora, eu morava próximo a uma rua muito movimentada chamada Olegário Maciel. E tinha ganhado a máquina digital e andava comigo com facilidade na bolsa. Mas nesse dia eu estava com a pequenininha, que nem é mais tão pequenininha, que é a Carolina, que naquela época era pequena como a Cecília, que é a última. Eu falei: olha, minha filha, olha uma florzinha. Essa quantidade de carro passando, poeira e uma florzinha. E ela disse: vamos tirar uma foto? E eu toda feliz, de máquina nova, tirei a foto. Está aí, né? Uma florzinha dessas pequenininhas de mato, que a gente diz, nascia no asfalto. Então está aí. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Não há um momento de chegar à primavera e em volta de tudo que parece quebrado, estragado, abandonado? Pois bem, continua Jesus a dizer: as ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Aí a gente para refletir. Mas por quê? Por que as criaturas humanas são as ruínas? Porque nós só estamos criaturas humanas, porque no momento que nós precisávamos de ajustar o nosso passo em relação ao crescimento da condição do espírito, a rebeldia nos tomou conta e a gente falou que não,
Perdoar não quero não, desculpar não quero não, tolerar não quero não, ter paciência também não quero não. Ser orgulho, deixar de ser orgulhoso é ruim. Vaidoso também não quero não. E aí a gente acaba por falir na oportunidade da prova que nos é dada. E quando a gente volta à consciência do Espírito, quando retornamos ao reino celeste, a gente fala, poxa vida. Então essa era a minha programação reencarnatória? Era perdoar, aceitar, compreender, que me permitiria passar de ano? Então eu tenho que voltar. Tenho que começar de novo para me reeducar. Então é isso que está dizendo aí, ó. As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Todas as vezes que retornamos à ruína que deixamos para trás, ganhamos a esperança de acertarmos o passo. Em família, com aqueles que estão próximos, com aqueles que não estão tão próximos. E continua Jesus a dizer: sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Então, diante dos nossos erros, das nossas insistências ainda em não nos modificarmos, o que chegam para nós? Os benfeitores, através dessas mensagens vindas do alto, vindas então do plano do Espírito, a nos lembrar, olha, tenha um pouco mais de paciência, essa é a vida que você escolheu. E é por isso que a gente, ao abrir os livros, ao abrir os livros de mensagem, diz, nossa, mas não é que era para mim? Caiu certinho a mensagem que eu precisava. O negócio é que às vezes um livro, como esse aqui, que foi falado para a gente, perseverar, continuar, a gente abre, parece que todo ele é feito para a gente. Mas é. Então são essas bênçãos vindas de Deus para nos auxiliar, como veio Jesus naquele momento. Então Jesus diz a Maria de Magdala, sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Qual era o novo sol que iluminava então a vida de Maria de Magdala e ilumina a nossa vida também? É a mensagem de uma condição nova para o Espírito. Esse desapego à matéria, que é instrumento de conquista para a melhoria da alma. Era isso que Jesus falava a Maria de Magdala. Caminhe agora sob a sua luz, a luz da boa nova. Porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor de Deus, que envia Jesus a todos nós, pecadores. Não é pecado porque a gente faz errado. Mas como ele disse lá a Pedro, os homens não são maus. Eles não erram, eles não falham por maldade. Eles falham, eles erram por conta da ignorância. E o ignorante é aquele que desconhece. A gente desconhece, a gente erra. Mas à medida que a gente conhece, a gente não começa a fazer diferente? A gente faz diferente. Quantos irmãos que a gente conhece que até hoje não lavam a mão antes de se alimentar? Uma coisa que para todos nós é básica. Mas por que ele não faz? Porque ele é ignorante do conhecimento que hoje a gente já tem. Só que nós estamos um passo à frente. Nós estamos vencendo as ignorâncias que falam do Espírito, da atitude do Espírito, para que ele possa definitivamente alcançar posições mais altas na condição do mundo maior. Vou tomar uma aguinha aqui. Então tá aí, Jesus. Esse amor que cobre a multidão de pecados. E eu deixo esse pedacinho nos nossos slides, porque ao ler esse texto pela primeira vez, quem estava embevecida das mensagens era eu. Eu que fechava os olhos e chorava, porque realmente, quantas são as vezes que a gente acalenta ainda as nossas dificuldades e não quer largar, né? A gente tem aqueles que estão mais próximos, que nos criam as dificuldades, a gente fala, mas ele que está errado, ele que tem que mudar, ele que tem que fazer diferente. Mas como? Ele não conhece. Quem conhece sou eu. Então, Maria de Magdala bebia-lhe as palavras, porque nenhum homem
encarnado na terra, havia falado daquela maneira sua alma incompreendida. A alma que queria ser amada, que queria ser perdoada, que queria ser respeitada. E aí, ela, fortalecida desses sentimentos, ela vai perguntar a Jesus, que era o que ela queria saber. Ela queria saber sobre o amor. E ela diz: Senhor, mas eu tenho amado e tenho sede de amor. A questão é que a fome de amor que Maria de Magdala tinha era encontrar um homem, um companheiro, um parceiro com o qual ela pudesse formar a sua família, ter os seus filhos, ter a sua casinha. Era por isso que ela esperava, ao se deitar com aqueles homens, que algum a resgatasse daquela vida. Então, Jesus vai dizer para ela: sim, tua sede é real. Ela tinha mesmo desejo de ser feliz construindo uma família. Mas aí Jesus vai explicar o que é o verdadeiro amor para a gente. Ele diz assim: o mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível, compreenda que, na sua caminhada, a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Virtude tem que marchar pela porta estreitinha. Quem lembra da passagem, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí a gente tem que voltar na época de Jesus. O camelo entrava na agulha, que era uma entrada, uma porta na entrada das cidades, porque o camelo vinha recheado de mercadorias. Aquilo que estivesse no camelo, que ao passar pela porta agarrasse, ficava como tributo, como imposto para a cidade. Então a camelo passava apertadinho e deixava, não tinha jeito. Ele tinha que passar, o que fica, óleo, mercadoria, ele deixava. Mas aí, aqueles que são chamados de rico, não é rico só das questões materiais, não. Aquele que acha, isso é meu, 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 deixar para trás. Compreender, como Jesus vai dizer aqui, que isso não é nosso, que o nosso tempo não é nosso, que a nossa vida não é nossa. E depois que, no meu caso, né, são 5 filhos em casa, eu fui compreendendo que a vida não me pertence mesmo. Este último momento que eu estava construindo a minha casa dos sonhos, então, que ele falou assim: você acha que a vida te pertence? Vou te mandar para outro lugar. A gente vai compreendendo que a vida não nos pertence. Então, o mundo viciou essas fontes de redenção. Quando a gente pensa, o meu tempo, eu vou deixar o meu tempo de passear, de andar pela praia, de ver a novela, de qualquer coisa, para doar a outra. Não, esse tempo é meu. E aí o que o mundo fala para a gente? Isso mesmo, a gente tem que ter o nosso tempo, né? O outro que se vire, como é que você vai doar? O seu tempo. Pois é. Então, o mundo tem viciado essas fontes de retenção. E Jesus nos convida a caminhar pela porta muito estreita. Continua Jesus: geralmente, um homem deseja ser bom com os outros, ou honesto como os demais. Se o cara é bom comigo, eu sou bom com ele. Se ele é honesto comigo, eu sou com ele. Se ele gosta de mim, eu gosto dele. Se ele pisa no meu pé, eu excluo, eu detesto, eu não quero, não vai fazer mais parte da minha vida. E aí Jesus diz que a gente esquece que o caminho onde todos passam é fácil acesso e de marcha sem edificação, sem construção. Aquele que é desonesto comigo, qual é o convite do Cristo? Respiremos fundo. Ele errou, mas a gente pode errar? Podemos, mas não devemos. Porque hoje a gente conhece o que nos liberta na condição do Espírito e o que nos aprisiona na condição de encarnados. Ele nos convida a fazer a melhor escolha. A porta estreita daquilo que o mundo não nos convida a fazer, que é ser diferente. Continua Jesus: a virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria.
o moço passa lá de carrão, de terno e gravata, com uma posição social. Esse deu certo na vida. Não é assim que as pessoas falam? A gente sabe que é diferente, mas as pessoas falam que isso é dar certo na vida. Na minha casa, quando os meninos procuravam, então, eu tenho um de 23, uma moça de 21, de 16, 8 e 3. Então, quando o de 23 buscava o que ia fazer para ganhar a vida, ele quis ser arquiteto. Foi de cara. Logo no primeiro ano, ele já tinha decidido e ele dizia, sim, eu sei que eu vou ganhar dinheiro. E o pai dele falava, você vai ter que ralar muito, meu filho, porque todos que começam passam muito aperto. Aí a moça, quando foi escolher o que fazer, ficou entre fisioterapia e nutrição. E aí brincavam com ela assim, minha filha, escolhendo uma ou outra, você vai passar aperto do mesmo jeito. E o terceiro, agora de 16, que escolheu fazer música, que toca violino, aí os meninos falam assim, esse aí está perdido. Esse aí vai ficar eternamente no pé do pai e da mãe mesmo, não tem jeito. E não é, né? A gente esquece que não são essas as verdadeiras virtudes. Que nós temos um comprometimento reencarnatório que traçamos no mundo espiritual. E a cada um será dado segundo o seu bem-fazer e a sua necessidade de crescimento na Terra. Eu posso escolher ser médico, advogado. Se não estiver no meu compromisso reencarnatório as facilidades materiais, elas não virão. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce. Então, continua Jesus a dizer que o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes de redenção. Então, dizemos novamente, quando falamos aí, quando Jesus fala de renúncia suprema de todos os bens do mundo, a gente logo pensa, mas que coisa esquisita. Quando fala de espírita, diz que a gente tem que ser pobre, não pode ter dinheiro, não pode ter conquistas. Não é nada disso. Quando ele fala de renunciar aos bens do mundo, é pensar, a família nos pertence? Meu marido, meu filho, minha casa, é da gente? Nada disso é da gente. Então, quando eu falo para a minha família assim, hoje eu não estarei com vocês porque eu vou fazer um trabalho de visita aos doentes. Aí que a família costuma falar, mas logo no meu dia, esse é o meu tempo, esse é o meu momento. Ou a gente diz, mas o pessoal então do centro ou da casa religiosa que eu escolho vai em tal dia ao hospital. Poxa vida, mas nesse dia é o dia que eu faço a minha ginástica. Vou ter que largar a minha ginástica para ir? Esse é os bens do mundo que Jesus nos convida a ter um olhar diferente. Isso não nos pertence. Quer dizer que eu não posso ter? Podemos tudo. Tudo nos é permitido. Agora, as melhores escolhas é que nos vão colocar mais próximos da condição de espírito. Então, eu posso fazer hoje e amanhã dedicar-me ao outro. Hoje, nós vamos falar aqui dessa condição de sermos pais, não só dos nossos filhos, mas de filhos alheios. O quanto dá trabalho educar, orientar, instruir. Isto é renúncia suprema de bens do mundo, porque é o meu tempo que eu dou a outro. Continuando, Jesus diz, o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem, que acabam no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos, com a alegria do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Quantas são as vezes que a gente ouve, fulano de tal me chateou, fulano de tal não me traz a felicidade, não quero mais. Deixa ele caminhar sozinho. E é um erro que a gente tem cometido, achar que a nossa felicidade está nas mãos do outro. Para sermos felizes, dependemos de quem? Da gente mesmo. O outro pode fazer todas as burradas do mundo. E a gente ainda assim é feliz. Porque
O nosso exercício é olhar a dificuldade do outro e falar, coitado. O dia que ele compreender qual é a razão da vida, que aqui estamos para modificarmos para a condição do espírito, ele vai deixar de fazer isso, mas ainda é um ignorante. Mas dá trabalho? Dá muito trabalho, não é? Perdoar, amparar, cuidar. O mundo fala para a gente o quê? Larga esse problema, deixa aí, vai ser o quê? Feliz. Como se a felicidade estivesse no abandono, quando na verdade está no sacrifício. O sacrificar que vem dos antigos, você passava por aquela luta de matar o animal, mas depois todos comiam juntos. Que é preciso lembrar, não tinha extra na época de Jesus, não. Tinha que buscar o animal mesmo, né? Não buscava no açougue, não. Então, o sacrifício de preparar aquele animal que todos depois iam se alimentar. Maria escutava, ansiosa, ela queria compreender tudo aquilo que era novo para ela. Falava de amor, um amor diferente do que ela conhecia. Falava de renúncia, falava de sacrifício. Nós temos a doutrina dos Espíritos, que vem nos amparar, mas ela não tinha. E aí ela diz a Jesus, ô Jesus, então só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do meu coração, sedento desse amor? E aí ele diz sim, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se, doar-se, dar-se. Acreditas, continua Jesus, que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio, tão só com os caprichos diversos, antagônicos, contrários e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? É só a gente passar pela banca de jornal. Quem é que a gente encontra como aqueles que são vitoriosos na capa das revistas? Não é? Não são as pessoas que estão nas novelas, que fazem às vezes algumas coisas que aos nossos olhos já é errada, porque eles não compreendem como nós. E aí Jesus vai dizer, ó, vê se esses antes, vê se o Chico aparece na TV toda hora, na revista, se Madre Teresa de Calcutá também, se dá Ibope na televisão. Ó, Irmã Dulce, vê se a gente lembra. E tantos outros espíritos que estão por aí, que Jesus vai dizer, toda luz humana, luz do planeta Terra, vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Bezerra de Menezes, coração experiente e brando, que quando na terra reclamou, foi rebelde, é isso? Não. Experiente na condição do espírito, fez o quê? Doou-se o tempo todo, até o último momento. E hoje não precisava estar mais próximo às esferas do planeta Terra e continua aqui, por amor a todos nós, seus irmãos. Então, a luz que se encontra no planeta, se encontra por conta desses corações chamados de experientes e brando, que souberam envolver-se no sacrifício, na doação de si mesmos. E aí ele vai falar da condição de mulher. Diz ele assim, ó, na tua condição, nós vamos falar disso de forma bem clara. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio, no sacrifício? Aí, gente, é uma passarinha. Tem um monte de bolinha ali que são floquinhos de neve. O que ela fez? Arrancou as peninhas, né? E deu para quem? Para os filhos, né? Os filhos, ela está até chorando de frio, de dor, mas ela doou-se. E me arrepia porque a gente vê, primeiro Jesus fala, na tua condição de mulher. Aí eu vou um pouquinho à frente, a gente vai lá no livro No Mundo Maior, né? André Luiz vai falar através do Chico, lá no capítulo 2, é Eusébio fazendo uma preleção, iniciando um processo de estudo. Ele diz assim,
ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo. Vou perguntar, gente, espírito tem sexo? Não como conhecemos. Quando a gente fala de sexo na terra, a gente lembra de órgão sexual, da relação entre seres de condição diferente do corpo, não é? Hoje nem mais assim estão nos dicionários, mas é assim que a gente lembra. Então, o que diz aqui? Ele está falando da condição do espírito que ganha a condição de nascer num corpo masculino ou nascer num corpo feminino. Por quê? Porque os exercícios são diferentes. Então, nós temos direito a tudo, mas a responsabilidade minha, ao renascer num corpo feminino e falar, Senhor, eu não quero, o Senhor errou, eu não sou mulher, Senhor, eu não quero ser mãe, Senhor, tem alguma coisa errada? É muito grande, porque a gente prepara isso tudo antes de reencarnar. Então, está dizendo, ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus. E eu já aprendi que eu não devo ser maluca mais de me rebelar contra a vontade de Deus. Então, cada um tem deveres a cumprir. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete na realização do bem. E no papel do espírito que renasce na condição feminina, a primeira condição é tornar-se mãe. E nós vamos chegar ali no momento e falar, mas eu sempre quis e não pude. E por que isso também? Né? Então, por que a primeira condição do espírito que renasce na condição de mulher é ser mãe? Está lá, ó. Não são elas as cultivadoras do jardim da vida onde os homens travam a batalha? Sem um lugar, sem um ventre, onde possa então o espírito voltar à batalha da terra, como é que nós estaríamos aqui? Então as nossas senhoras mães, por mais problemas que tivessem e nos dessem, merecem a nossa total entrega de amor e agradecimento. Obrigado. Porque se não fossem o pai e a mãe, nós não estaríamos aqui. A mãe a nos carregar, obrigada. Por 9 meses, nós não estaríamos aqui. Mas aí continua Jesus a dizer, muitas vezes esse campo florido se cobre de lama e sangue. Um desses filhos, então, tendo a mãe, tendo os cuidados ou não, faz tanta maldade para a humanidade. Olha lá o que continua Jesus. Ó. Essa menininha aí se chama Vitória de Cristo. Ela desencarnou há pouco tempo. Ela, entre os encarnados, ficou durante 2 anos e pouquinho, 5 meses, se não me engano. E a história dela me encantou, porque a mãe, sendo evangélica, se não me engano, recebeu a notícia dos médicos, que ela poderia abortar, porque o filho que ela trazia no ventre tinha acrania, não tinha formação do crânio, e teria também encefalia por conta disso. Então, nasceria sem vida. E ela lutou até o último momento para gerar esta vida, porque ela disse que se Deus tinha colocado para ela esse exercício, tinha algum propósito. E a médica dizia, mas você vai passar por 9 meses, carregar esse feto, né? Quase que ela falou para essa coisa, e vai nascer morto, não tem propósito. E olha o que nos diz, e ela aceitou, e a criança viveu por 2 anos e meio. Então Jesus continua. Entretanto, os espíritos com essa condição da mulher, né? Na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Vamos lá? Tarefa silenciosa. No mundo, quando a mulher fala que vai ser mãe, a gente encontra aqueles, nossa, mas você é doida. Não é? 5 então, vocês imaginam quantas vezes eu ouvi que eu era doida? Aí ela,
não desesperam. Às vezes a gente desespera, sim. Mas é um convite de Jesus para que a gente não desespere, né? Que a gente reedifique esse jardim da vida, essa oportunidade que a gente dá a outros espíritos, imitando a providência divina. Por quê? Porque a gente se torna co-criador. E espalhamos sobre o cemitério. Cemitério por quê? No livro Ave Cristo, se não me engano, ou Renúncia, acho que é Renúncia, está lá, isso mesmo, Polutos que vinha a reencarnar, ele fala, a gente quando encarna está morto para a consciência do espírito, e aí a gente volta a errar tudo de novo. Então, cemitério, porque a gente esquece da nossa condição de espírito e acha que é matéria. Então, está aí a vitória de Cristo. Isso é uma mensagem linda, que é muito parecida, ela diz lá, amada vitória de Cristo, né? Um acróstico, e vai dizer, anjos que escolheu, não é assim? Os benfeitores que escolhem, mãe para vir ao mundo. Abençoada com a doçura, respeito e amor encontrados. Aquele espírito que faliu em outra encarnação e que precisava ganhar um corpo que limitasse para que ele não errasse, novamente pudesse se reeducar. E recebe essa mãe que fala, quanto tempo? É um dia? São horas? Eu recebo, Senhor. Vitória, no nome, insistiu na vontade de viver. Precisava organizar o corpo perispiritual por falhas que nós não sabemos que tenha esse espírito cometido. Terna no sorriso e no olhar, razão pela luta intensa de ter a sua história traçada. Deus, através desse anjo, encontrou a maneira de mostrar o amor incondicional pelo ser humano. Lembra? O homem em ruínas, Deus envia os seus mensageiros, envia as oportunidades que a gente tem. Nós recebemos a vida, o talento necessário para as conquistas de nós mesmos. Para aquilo que ontem, quando a gente pisou no pé do nosso irmão, a gente volta para casa e fala, pai do céu, só me desculpa, eu não sabia. Deixa eu voltar, deixa eu acertar. E aí ele deixa a gente voltar com esses. Só que para sermos desculpados, sabe o que acontece? Alguém nos pisa no pé. Essa é a hora de falar, eu te desculpo. Tal eu pedi a Deus para ser respeitado. São essas vidas que a gente vê por aí chegando e que Deus tem a medida certa do exercício, não como imposição, está lá no livro dos Espíritos, mas como um pedido nosso. Bom, mas aí a Maria de Magdala diz a Jesus, poxa Jesus, desgraçada de mim, porque eu não poderei ser mãe. Se essa é a tarefa primeira da condição humana, eu não vou poder ser mãe da condição do espírito no corpo feminino, eu não vou poder ser mãe. E olha o que Jesus diz. E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? E quando ele fala aqui, doar-se, envolver-se com os filhos de outras mães, a gente acha que a gente tem que pegar um filho pequenininho e levar para casa, uma criança pequena e levar para casa. Doar-se aos filhos de outras mães é quando a gente para e vive a experiência própria da condição feminina, da paciência, da brandura. É o saber ouvir sem produzir a fofoca. É o acalentar na dor daquele companheiro que liga e fala assim, me ouve um minutinho. Isso é ser mãe. Né? Estou eu aí com a minha menina que ficou sozinha, mãe, eu quero colo, deixa eu ir para Cabo Frio, vem. Né? E a gente vai aprendendo a desenvolver esse amor, porque não basta ser, então, mãe dos filhos da carne, mas é aprender a consagrar-se em espírito esse amor. Então, Jesus vai dizer que ser mãe, doar-se na afetividade, não somente aos filhos da carne, mas você pode ser mãe dos filhos de outras mães. E aí ela fala assim, né? Ai, que bom, então eu não vou ser mais pecadoras. Sentiu-se amparada por uma energia diferente, falou, vou ser mãe dos meus irmãos em humanidade. Olha lá, ó, é uma galinha que resolveu adotar os cachorrinhos, por que não?
Qual o problema? Né? A gente acha que os filhos têm que ser de sangue, quando, na verdade, irmão ser mãe dos irmãos em humanidade. Nós poderíamos terminar a história de Maria de Magdala nesse último quadro. Encerra, então, o diálogo de Maria de Magdala com Jesus. Mas eu queria pedir a vocês, e se a casa me permitisse, 15 minutos. Se vocês quisessem saber, ela amou. Ela foi transformada pelo amor. Se vocês querem saber o que aconteceu com ela depois dessa transformação do amor, podemos? Pode ou não? Senão a gente fica para a próxima. A gente vê, você manda aqui, a gente vê. Tá? É porque são 8 horas certinho. Esse é o momento que ela termina, então, com Jesus. E ela diz assim, ó: Senhor, de agora em diante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que o Senhor me ensinou. Vou ser diferente. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhe as feridas do coração e estarei com aleijados e leprosos. É ali que ela, então, fala para Jesus o que vai fazer. Ela percebe que Jesus iria desencarnar, iria morrer, alguma coisa. Ela sente intimamente. E aí Jesus diz para ela: estaremos reunidos em espírito eternamente. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo o quê? Fidelidade de Deus e acreditar em cada um de nós. Esse amor que a gente consegue fazer é virtude dessa confiança em Deus. Se Deus me colocou aqui, é porque nós temos um propósito. Então, confiar na gente e seguir em frente. E Jesus diz: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. É o que Jesus diria para a gente agora. Vai, Maria, sacrifica-te e ama. E aí agora, o que acontece? Que é o segundo momento que a gente vai ser... Vamos ver se a gente consegue rapidinho, senão a gente termina em 5 minutos. Jesus é crucificado, né? Jesus é crucificado lá em Jerusalém, e aí a Maria quer continuar com os discípulos. E eles querem que Maria siga com eles? Temem a presença dela porque acham que ela vai cair em tentação novamente. Não queremos ela conosco, não. E aí, ela ainda portadora de toda beleza, ela vai se esforçar por resistir à tentação da velha vida e vai trabalhar de maneira bem simples para a manutenção da própria vida. Mas certo dia, um grupo de leprosos vindos de Dalmanuta aparece por ali. E aí Maria ouve falar e vai de encontro com eles. Só que eles chegam exaustos porque eles queriam ser curados das suas chagas. E quem já teve a oportunidade de ter contato com um leproso sabe como é doloroso. E quando então eles chegam e ela conta: mas Jesus foi crucificado? Imagina o baque que deu naquele grupo de pessoas. E ela, sentindo aquele momento, ela fala: não, mas peraí. Ela começa a contar a história de Jesus. E foi falando, e eles foram se envolvendo daqueles eflúvios, mas chega um horário que vai ao cair da tarde, eles têm que ir para o Vale dos Leprosos, não podem ficar no redor da cidade. E Maria se lembra então do momento que ela promete a Jesus: acolherei como filhos as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhe as feridas do coração, e estarei com aleijados e leprosos. E ali, todas as tardes, seguiu com eles para o Vale dos Leprosos, e ali, todas as tardes, ela conversava sobre as lições do Cristo. E todos iam ganhando um bom ânimo. E por 30 anos ela viveu com os leprosos, até que um dia, tomando banho, ela passa a mão no colo e sente uma mancha roxeada. Aí ela é envolvida daquele sentimento de alegria, porque era chegada a hora de encontrar-se com Jesus, e tristeza,
porque sabia a dor que era passar pela condição de uma leprosa, as feridas que tomariam conta do corpo. E ela jamais deixou de envolvê-los com a palavra amiga, que se preparavam para a morte satisfeitos porque encontrariam um reino novo. E ela, quando percebeu que a doença havia tomado conta do corpo, ela quis visitar Maria e João, que eram amores queridos, bateu a saudade. E todos se reuniram, conseguindo algum dinheirinho para ela ir até Éfeso. E ela vai seguir o caminho. E ela fica feliz, gente, porque no caminho encontrava com alguns homens importantes que não lhe reconheciam mais a beleza. Ali ela já estava satisfeita, porque ela dizia, é uma nova Maria. Não era mais aquela Maria que escravizava os homens. E chegando perto a cidade de Éfeso, já não aguentava mais, ela caiu à estrada e uma família cristã a recolheu em sua casa. E uma noite em que realmente, sob profundas dores, os olhos se fecham e a sua alma estava envolvida de brandas lembranças. O que acontece com ela então? Desencarna, né? A gente fala do momento da morte, que é doloroso para aquele que viveu a vida em desajuste. Se não, é um findar da dor e começar uma nova vida. Pois bem, o peito não respirava mais, só que ela via agora com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé e o mestre bem-amado. Era uma sensação de alívio, né? Não estou mais envolvido do corpo, doído, machucado, dolorido. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum, as aves. Foi quando ela vê então Jesus se aproximar mais belo do que nunca. Vocês imaginam? Poder encontrar-se com Jesus em espírito. E ela diz que o olhar do Cristo tinha um reflexo do céu e o semblante trazia uma alegria indefinível. Uma alegria porque Maria havia o quê? Vencido. E ela diz, Senhor, Jesus vai abraçá-la e diz a ela, Maria, já passastes a porta estreita, amastes muito. Ela aprendeu o verdadeiro amor que Jesus convidava. E o mundo ainda hoje diz que ela era namorada de Jesus. Olha como é que nós estamos equivocados do amor que trazia Jesus. Jesus não precisava de maneira alguma passar pelas emoções do corpo físico. Ele é o criador de todo o nosso sistema solar, gente. Por que ele precisava disso? E aí, o que é mais fantástico, porque toda a doença que passou, né, precisava de ser colocada para fora. A catarse se deu no corpo físico, que adoeceu. Corpo doente, foi enterrado. E agora em espírito, pela transformação que ela conseguiu fazer, por esse contato com o efetivo amor de Deus, renovou-lhe espiritualmente, aí ela está linda. Uma condição de beleza que a gente desconhece. E ele diz, vem, te espero aqui. Acho que esse é o convite desse discípulo chamado Maria de Magdala, que o mundo não compreendeu ainda. Essa que transformou-se pelo amor ao ouvir Jesus uma única vez. Estamos nós tendo a oportunidade de ouvir Jesus muitas vezes. Que um dia Ele possa tocar de fato os nossos corações e a gente consiga torná-lo vivo nas nossas ações. Para que, quem sabe, quando a gente estiver pronto para voltar para casa, se não pudermos encontrar ainda com Cristo, possamos encontrar com seus prepostos de amor e encontrá-los na sua dimensão mais bela. Que Jesus nos envolva. Que assim seja.